Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso bondoso, maravilhoso Deus possa superabundar em nossos corações, nos fazendo sempre crescer e prosperar no conhecimento de Deus que salva, que liberta, que redime, que torna o homem sábio, né? Isso é maravilhoso. Que seja com todos. Amados, chegamos hoje aqui à sexta-feira. Vamos meditar nas últimas duas perguntas da nossa lição bíblica diária. Essa semana estudamos o capítulo 1 de Isaías, que fala sobre, o título da lição fala sobre o conhecimento de Deus, né? Já que o verso síntese falou que o povo de Israel não conhecia Deus, mas até o boi e o jumento conheciam o seu dono e a sua manjedoura, mas o povo de Israel tem dificuldade de conhecer a Deus. Pois bem, ontem na quinta-feira, nós estudamos aqui dois questionamentos, duas perguntas, onde as Escrituras nos trouxe aqui informações, né? Clara, o Senhor trazendo uma palavra de juízo, né? Uma palavra dura de repreensão contra o povo. O Senhor disse que quando o povo estendia a mão para ele escondia os olhos deles, ali como pedintes, né? Pedindo ali ajuda, porque e se eles multiplicassem as orações de pedido, o Senhor não ia escutar, porque as mãos do povo estavam cheias de sangue, não estava ajudando o próximo, não estava amando ao próximo. Os mandamentos do Senhor de amar ao próximo como a si mesmo não estava sendo cumprido, estava tendo muita falsidade, muita hipocrisia, né? Começando pela cabeça, pelos líderes religiosos, e essa influência dos líderes havia contaminado a população. Vimos isso, né? Vimos também no versículo 16 e 17, quando o Senhor faz um apelo ao coração do povo, que eles deveriam se lavar, deveriam se purificar, tirando toda a maldade dos corações, né? Para que eles, diante dos olhos de Deus, pudessem parecer limpos, né? E o Senhor ainda continua apelando numa linguagem assim, quase que uma linguagem de clamor, muito própria dos seres humanos, né? O Senhor faz: cessai de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, atentem ou atendam à justiça, repreendam no meio de vocês aquele que está oprimindo, o opressor, aprendam a defender o direito do órfão, o desamparado, e também defendam, né, a causa das viúvas, atendam isso. Então veja que isso não era o único defeito do povo de Israel, não. Mas isso aqui era o princípio. Se o povo de Deus começasse a olhar para o próximo e amar ao próximo, o segundo momento era olhar para Deus e amar a Deus, porque se a gente não ama o próximo que a gente vê, como é que a gente pode amar a Deus que a gente não vê? Diz o apóstolo João, né? Pois bem, dando seguimento a esse raciocínio dessa lição, ao contexto aqui do capítulo 1 de Isaías, vamos aqui para a pergunta 11, que diz assim: qual convite e qual promessa o Senhor faz ao povo? Veja como Deus é maravilhoso, porque ele está dizendo aqui, no contexto, que ele não suportava, ele virava o rosto para não olhar para aquele povo imundo, sujo, que precisava se purificar, se lavar. Era mal com o próximo, estavam imundos espiritualmente, né? Mas mesmo assim o Senhor ainda vai fazer uma promessa, vai fazer um convite. Veja o tamanho da misericórdia de Deus. Veja como Deus, assim, o Deus nosso Pai, ele é humilde demais, né? Porque diante de uma cena dessa, todos nós seres humanos abandonamos. A gente foge dessas pessoas que são más, que são imundas, sujas, né, nas suas atitudes, né? Basta uma pessoa que tem a boca suja, a gente já não suporta, sai de perto, né? Agora imagine neste nível de espiritualidade, né? O nível de santidade de Deus, né? Para não se afastar logo e sumir da vida desse povo e deixar eles entreguem a sua própria sorte ou o seu próprio azar, né? Porque sorte mesmo só tem quem está com Deus. Então o texto diz aqui em Isaías 1,18: vinde, olha o convite,
Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. O Senhor está dizendo, venha, vamos conversar. Você não está entendendo algumas coisas? Eu quero explicar para razoar, quer dizer, questione, pergunte, pondere. Olha só, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, ou seja, aquele vermelho bem fechado, né? Quase perto do vinho, o escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, né? Quase a cor de sangue, né? Se tornarão brancos como a lã. Que coisa linda, né? O Senhor está dizendo assim, olha, mesmo vocês estando tão imundos, tão sujos, precisando serem lavados, tão cheios de maldades, né? De injustiça, de opressão, falta de amor com o próximo, mas se você vier negociar, conversar comigo, não negociar, conversar comigo, se você começar a me perguntar aquilo que você não entende, começar a orar, começar a clamar, começar a chorar, começar a colocar isso para fora, orando, conversando comigo, aí você vai ver o que eu faço no seu coração. Confie em mim, se aproxime, tenha uma relação comigo, para você ver o que acontece. Eu vou lhe mostrar que a sujeira do seu caráter é tão vermelho como a escarlata e como o carmesim. Mas o sabão que eu tenho para lavar vocês, né, que era o sangue do seu filho Jesus Cristo, que é vermelho, né, da cor vermelha, eu vou lavar vocês de uma forma que vocês vão ficar brancos como a neve e limpos como a lã, tão brancos como a lã. A limpa lã, algumas versões dizem assim, né? Meus amados, vejam só, como é que nós olhamos para um Deus tão maravilhoso, tão misericordioso como esse, porque o relato que nós temos aqui nos versículos anteriores, versículo 17, 16, 15, 14, 13, 12, os versos são destacando a desgraça, a maldade, a perversidade do povo de Israel. Olha, um povo privilegiado que viram coisas sobrenaturais acontecerem diante dos seus olhos, diante da coletividade, mas parece que eles não acreditavam em Deus, porque eles entravam por caminho da desobediência, que é como se não quisesse nenhuma relação com Deus. Já imaginou? É o que o Senhor está dizendo aqui. Veja que Deus amoroso, que Deus misericordioso, é o que ele está propondo. Qualquer pessoa ia propor aqui uma condenação, um juízo, chicote para o povo, castigo, a dor e o sofrimento. Mas ele não. Ele propõe que venham até ele, porque ele vai resolver o problema dele, vai purificar, deixando brancos. E para concluirmos aqui, meus amados, vamos para a última pergunta, a 12ª pergunta da nossa lição, a última pergunta da lição desta semana, que diz assim: o que é prometido ao povo, se o povo ouvir ao Senhor, se o povo der ouvido às palavras do Senhor, o que aconteceria também se eles recusassem? Né? Aqui está o contrário. Aqui nós vamos ver o que aconteceria com o povo se o povo ouvisse a palavra de Deus e começasse a obedecer, e o que aconteceria também se eles se recusassem a obedecer a palavra de Deus e continuar na maldade deles, na vida de imundícias, né, de sujeira, de maldades, etc. Vamos ver o que diz o texto. Isaías capítulo 1, versículos 19 e 20 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Então aqui também, quando a Bíblia diz assim, ó, quando a Bíblia fala, porque a boca do Senhor disse, isso aqui equivale hoje a uma chancela cartorial por ordem judicial de um juiz da mais alta corte, né? É a mesma coisa quando o juiz diz assim, cumpra-se, né? Ali tem, a polícia vai lá e cumpre o que mandou, né? Cumpra-se.
Então, quando a Bíblia diz a boca do Senhor disse, é uma verdade absoluta, incontestável. E isso aí, Isaías ou qualquer outro que escuta isso não poderia dizer uma palavra ao contrário. Foi a boca do Senhor quem disse. Eu estou dizendo, se vocês vierem, eu vou transformar o caráter vermelho de vocês na cor branca. Né? Eu vou transformar a vossa imundícia em pureza. Se vocês me ouvirem, vocês vão comer o melhor da terra. Agora, se vocês recusarem ouvir, andar neste caminho de verdade, de justiça, de bondade, de prosperidade, aí vocês vão ser devorados pelas guerras, pela espada. Inimigos virão contra vocês e vocês, né, experimentarão a morte, a dor e o sofrimento. Tudo que a guerra, aqui a palavra espada denota essa verdade, né? Tudo que uma guerra traz de dor e sofrimento, né? E Israel morria de medo de guerra, né? Quem era que não morria de medo naquela época das guerras? Guerras, né? Muitas barbáries aconteciam. Barbaridade corria solta, né? Olha, não é que hoje seja diferente, né? Há muitas barbaridades por aí. Meus amados, o interessante aqui nesse texto é uma verdade aqui muito clara, né? Que o Senhor está dizendo assim para o povo: se vocês me ouvirem, derem ouvido a mim, vocês vão comer do melhor da terra. Essa promessa, ela tanto se aplica no âmbito literal, ou seja, o povo que antigamente era oprimido pelas muitas... Israel era experiente nisso, né? Foi oprimido muitos anos, né? Por muitas nações, pelos filisteus, pelos midianitas, pelos amonitas, pelos egípcios, pelos babilônicos, pelos assírios. O povo era sofredor. Toda a nação vinha e começava a cobrar imposto. O homem colhia 10 sacas de trigo, ficava com 3, o povo levava 7. Era um sacrifício manter aquela comidinha para ele se manter o resto do ano todinho. E todo mundo pagava. Se fosse pagar só 3 sacos e ficar com 7, ainda assim era dolorido. Ninguém gosta de pagar imposto. Pagar imposto para um opressor, quem é que gosta? Você paga imposto quando você tem benefício de volta, aí vale a pena pagar o imposto, não é mesmo? Então era um sofrimento muito grande. Israel, e o Senhor está dizendo, se vocês me obedecerem, ele está dizendo o quê? Ninguém vai oprimir vocês. Eu serei o Deus de vocês, vou repreender tudo que vem de lá para cá, vocês vão plantar, vocês lançaram uma semente no chão, vão plantar um pé de milho, o pé dá uma espiga, 2 espigas. Se vocês tiverem fé em mim, o pé vai dar 5, 6, 7 espigas de milho. Porque eu sou o Deus da prosperidade. Então, isso aqui é o primeiro entendimento literal, que Deus abençoou muito o povo de Israel, né? Muito nesse sentido. Agora, o mais bonito aqui, o mais interessante, o que Deus quer que eu entenda, que alimento na palavra de Deus significa a própria palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus, disse Moisés e disse Jesus lá na tentação, não é? Então, vejam só, meus amados. Então, quando Deus diz comer do melhor da terra, ele está dizendo, se vocês me obedecerem, guardar os meus mandamentos, eu vou revelar a palavra de Deus para vocês de uma forma espiritual tão profunda que vocês vão comer do melhor ensinamento e da verdade mais profunda da palavra de Deus. Infelizmente, ainda tem até hoje, igrejas cristãs que vão nos cultos à noite, lá, só nos clamores, nas reuniões das mulheres e etc., dos homens também, claro, só pedir dinheiro, pedir emprego, restauração de casamento, e ninguém consegue entender que a maior de todas as bênçãos, né? A graça de Deus não há maior do que o conhecimento, o entendimento profundo da palavra de Deus. Parece que ninguém busca isso, né? Mostrando que realmente são igrejas completamente presas a este mundo, que só pensa nesta vida, neste mundo, e não consegue entender, né? Isso vemos aí claramente o fracasso da igreja. Você vê nesses grupos de WhatsApp hoje, né, grupos cristãos, que as pessoas o tempo todo
fazendo profecia de bênção. E bênção não é o espírito, né? A bênção não é no espiritual. A bênção é muitos adivinhos prometendo nesses grupos, né? Uma cura, um dinheiro, um emprego, um não sei, né? Ninguém fala do entendimento da palavra de Deus. Porque tudo começa ali, a sabedoria e todas as bênçãos vêm da palavra de Deus. Mas o povo parece que não gosta da palavra de Deus, não, né? E aí, por isso que ele diz, comer do melhor da terra. O que é que tem de melhor nessa terra? Seria uma feijoada, uma pizza? Claro que não, mesmo. O melhor dessa terra é a palavra de Deus. Não tem nada mais poderoso, né? Vejam bem que maravilha. E ele conclui dizendo, agora, se vocês se recusarem e continuarem com o coração rebelde, e aí vocês experimentarão a dor e o sofrimento que vem pela espada, né? Ou seja, as pessoas sempre serão... A espada significa sofrimento físico, significa a opressão, porque a nação que pela espada vai dominar a outra vai tomar as melhores, né, a produção inteira da terra, a pessoa vai passar fome, a pessoa não vai ter a oportunidade de ser próspero financeiramente, por exemplo, materialmente, poder dar uma vida melhor, uma vida mais folgada, mais abundante aos seus filhos, aos seus netos, né? A herança, e etc. Porque quem é escravo, quem é servo, vai o resto da vida sendo oprimido, nunca sai daquilo lá, né? Então, meus amados, essa é a mensagem que o Senhor nos passa e até hoje é assim. Se a gente quer, se a gente ouvir a palavra de Deus, se a gente colocar ela em prática, a gente vai comer do melhor dessa terra. Se a gente não fizer, continuar sendo rebelde, vivendo segundo o mundo, as consequências é a espada.